Continuando com a pauta macroeconômica, e aí já vou convidar a Laís para entrar aqui na nossa conversa. Afinal de contas, na semana passada a gente teve decisão do Copom, como era esperado, o Copom elevando, né, a Selic em 150 bips, chegando ali a 9,25 e já dando uma espécie de guidance para frente, falando que, olha, próxima reunião de fevereiro a gente vai fazer o mesmo, só que nesse meio tempo a gente teve um IPCA que veio salgado, né, IPCA em 12 meses ainda acima dos 10%, só que, veja bem, veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, não é mesmo? Então você, especialista nesse mercado, João, Walter também, queria ouvir um pouco de vocês. O que é que a gente pode esperar de comportamento de juros para 2022 e no caso de renda fixa, né? Como é que esse cenário de Selic acima de 10% mexe com essa classe de ativos? Vamos lá então, né? Eu vou começar aqui pelo Copom, né? O Copom da semana passada veio em linha com o esperado no sentido dos juros propriamente dito, né? Então, o Banco Central, já há algum tempo, né, esse Banco Central vem escrevendo quanto que ele vai dar. A gente teve uma surpresa no meio do caminho, mas ele já tinha dito que seria da mesma magnitude dessa vez e realmente renovou os 150. E deixou já contratado esses novos 150 para a próxima reunião, primeira reunião do ano que vem. Então, nesse sentido, a gente não teve uma surpresa. O que o mercado realmente reagiu foi o tom do próprio comunicado, né? Ele trouxe ali uma preocupação com a atividade, ele citou ali, né, essa parte contracionista que a gente provavelmente vai ver na atividade por causa da elevação de juros, e aí a gente pensando aqui, dando um passo atrás, né? Se a gente lembrar que de 6 a 8 meses aí para a subida de juros realmente entrar em vigor e ter essa reação na economia real, a gente está falando de uma Selic muito menor já sendo sentida na economia. Então, nesse sentido, ele menciona ali, né, que realmente a gente vai entrar num espaço contracionista, mas no final, a maior alteração do comunicado foi justamente na hora que ele falou que ele entende que será necessário que realmente seja muito contracionista. Então, ele mostra ali realmente o tom que a gente chama de ROC, né, que é um tom duro. E aí ele mostra, olha, eu sei que vai ter essa reação na economia, mas é necessário para que eu consiga realmente trazer não só a inflação, mas ele vai um layer acima, né? Ele mostra que ele está preocupado com as expectativas de inflação. Então ele fala, cara, eu quero trazer de volta o mercado junto comigo, né? Eu quero mostrar para o mercado que eu sou capaz de trazer a inflação, que eu tenho credibilidade e que eu estou disposto a fazer. Então, esse tom mais rock que foi o que realmente reagiu o mercado, e aí a gente viu a curva de juros reagindo, né? Apesar de subir juros geralmente ser uma coisa ruim, né, para os ativos, você trouxe essa credibilidade e você viu que o mercado comprou a ideia do Banco Central. Então, nesse sentido, foi positivo, né? Em relação à inflação, o último IPCA que a gente viu de inflação, que foi o cheio de novembro, ele realmente veio um pouco abaixo. O headline, né, o número final, o número que na verdade é a meta, né, de inflação do Banco Central, ele não olha o núcleo, mas a meta é o headline mesmo. Esse número veio um pouco abaixo das expectativas de mercado. A gente sempre se guia muito ali para aquelas expectativas que os agentes de mercado, os economistas, colocam ali na Bloomberg, né? Então ele vira aquele survey, né, que faz uma mediana das estimativas de mercado. Só que eu acho que é muito importante a gente ressaltar nesse número que o número em si composto, às vezes, ele esconde algumas coisas. Então, se você abrir, né, e olhar cada um dos subitens lá dentro, se você for olhar aquele item de consumo pessoal, itens pessoais, né, que tem perfumaria, né, esse item, se eu não me engano, ele é o 4º maior peso do índice, né? Você tem transporte, tem comida, mais um que eu não estou lembrando agora, e ele. Então, ele é um número que tem um peso muito grande, tanto no headline quanto no núcleo. E esse número, ele veio bem abaixo. E aí, a gente tem que olhar que é o seguinte, esses itens de perfumaria, eles tiveram um desconto muito grande na Black Friday. E como a Black Friday não é uma tradição tão grande no Brasil, esse efeito de sazonalidade, quando a gente dessazonaliza a série, ele ainda não é perfeito, né? Então, muitos economistas não colocam tanto na conta ainda esse efeito que deveria realmente trazer essa expectativa para baixo. Então, se você exclui esses itens, você vai ver que a inflação não foi
na verdade, muito para baixo. Ela não veio abaixo das expectativas, como muita gente do mercado falou, né? Como realmente pareceu que foi quando você olha o número cheio. Então, eu acho que esse é um recado que eu acho que vai em linha com o tom rock do Banco Central. Então, é assim, não é que o Banco Central viu uma inflação mais baixa e falou, não, mesmo assim eu estou trazendo um tom forte aqui porque isso aqui é muito importante para mim. Ele, na verdade, com certeza, ele olhou tudo e falou, cara, esse aqui, você tem um efeito que é one-off, né, que a gente chama, que é por causa de uma coisa determinada, de uma semana ali que os preços realmente ficaram deprimidos. Então, como é um one-off, isso não vai acontecer novamente. Então, daqui para frente, a gente vai continuar vendo inflação mais para cima e eu estou preocupado com isso. Então, eu acho que esse meu take aí do Copom aí pra gente. E diz uma coisa... Não, João, por favor. Não, legal, Laís. Eu queria que, se você puder também pontuar, assim, a grande questão, eu acho que o pessoal tá falando muito de inflação, é aquela, vamos dizer, dúvida se essa é uma inflação de demanda ou se é uma inflação de oferta, né? Enfim, por conta do Covid, tudo ficou parado, as cadeias estão todas aí estrupiadas, vamos dizer assim, né? E aí, o que você acha disso? A gente tem problema o problema brasileiro está na demanda ou está na oferta? João, eu acho que assim, a gente tem problema nas duas pontas. Mas eu acho que a parte da demanda, a gente teve estímulos sem precedentes na economia, né? Então, você criou realmente uma demanda que foi... Parabéns, porque você não podia consumir serviços, né? Então, você criou uma demanda que não existia. Essa demanda, pela conjuntura, ela já estava afunilada para os bens e não para serviços. No mundo inteiro, não foi só no Brasil. E aí, você teve o problema do lockdown para as cadeias de produção, que o pessoal não conseguiu produzir pelos problemas deles próprios, de locomoção e tal. E uma demanda sem precedente. Então, assim, eu acho que no mundo todo, os bancos, todos os governos, se você olhar pela parte política, os governos estão muito preocupados com a inflação e deveriam estar, porque realmente isso afeta a população. Mas eles criaram uma demanda que a gente não... Se você olhar, se a gente não tivesse nenhum gargalo do lado da oferta, a gente não teria como atingir essa demanda, atender essa demanda, porque ela realmente está, em níveis históricos, ela está muito acima. Sim. Então, acho que é um descasamento muito grande dos dois lados, realmente, né? E não é exclusivo daqui do Brasil. O ponto que eu acho que é importante é justamente isso. Provavelmente o Vitor ia falar de Fed aqui. e eu acho que essa é a grande dúvida lá fora, né? Porque, realmente, quando você olha a oferta lá fora... e Estados Unidos, principalmente, você teve esses lockdowns, você teve o problema dos portos, tem muita história ali, e o preço de todos os produtos globais são em dólar, né? Quer dizer, você sobe lá, sobe no mundo inteiro, não tem como fugir disso, né? É lá que a gente vai ter o grande centro do capitalismo, né? Onde as pessoas gostam de comprar as coisas de verdade, né? E aqui no Brasil, enfim, infelizmente, a gente acaba caindo na armadilha, né? Qual os demais emergentes também, né? Acho que essa é a grande questão, né? E a questão dos produtos serem em dólar, né? E aí, se você for ver a economia americana, a força que a economia americana está vendo, a gente viu o terceiro tri um crescimento de 8%. Então, você tem uma economia com muita liquidez, que a gente nunca viu. Você tem uma economia com um crescimento enorme, né? 8% no país desenvolvido, né? A gente pode usar qualquer outra métrica, mas é um número que salta aos olhos, né? Então, você está tendo um diferencial de crescimento e muita liquidez nos Estados Unidos. Então, assim, aí uma leitura minha e muitos dos gestores que eu converso diariamente também, né? Parece que a gente está se caminhando, sim, para um cenário de dólar forte, né? E não em relação ao real só e emergente. Estou dizendo aqui um cenário global de dólar forte. E aí, se você está falando em commodities, em dólar, tudo que é precificado em dólar e um cenário de dólar forte, você invariavelmente tem que ter o que a gente chama de pass-through, né? Você tem que ter uma importação de inflação através desses produtos para o Brasil, né?